Olá a todos, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o Natan e eu vou apresentar para vocês agora nosso projeto número 1 da disciplina de pesquisa operacional número 2. Bom, antes de mais nada, a gente vai ter que apresentar, né, nossos membros que fizeram parte da confecção desse projeto, que são eles, o Augusto, o João, o Lucas Tramonte, o Lucas Busnardo, eu, Natan e o Vinícius. Adiantando agora para o nosso problema em si, né? Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês como que se deu, né, a confecção do problema. Nosso professor, ele soltou uma orientação de que caso o grupo fosse composto por mais de 4 membros, a gente teria que escolher 2 dos problemas que ele selecionou para a gente fazer. Então, como que a gente se deu a escolha desses 2 problemas? Com base no nosso RA. Então, como o nosso RA, a gente teve variações, né, entre 6 membros, os nossos RAs que couberam a gente fazer e, por consequência, os nossos problemas, foram os problemas de número 2 e de número 4. Qual a diferença entre os 2 problemas? Nada mais é do que a parametrização que a gente vai ter que seguir, né? Então, é basicamente o lucro, né, que cada uma das unidades vai proporcionar para a empresa e a quantidade limite que cada uma das máquinas pode operar. Mas isso a gente vai ver daqui uns slides um pouquinho mais para frente. De um contexto geral, o problema ele é composto por 6 produtos, né, que eles podem ou não ser produzidos de acordo com a orientação do problema. Se caso não for necessário produzir os 6 produtos para obter um lucro máximo, não serão produzidos, e sim os produtos necessários apenas. Dentro de 4 máquinas que podem realizar a confecção desses produtos, e cada máquina ela tem uma limitação de tempo e um gasto específico de quanto tempo ela demora para produzir o produto específico. Mas de qual maneira? Quais as informações que a gente vai conseguir modelar e solucionar nosso problema? Nada mais são, no caso, né, são 2 orientações que o professor soltou, que no caso são a disponibilidade de funcionamento das máquinas, né, quanto que elas conseguem operar de maneira sequencial, né? Então, por exemplo, a máquina 1 ela consegue operar por 11 horas e assim vai para as 4 máquinas. E o lucro por unidade produzida, né? Quanto que cada unidade que a gente produz dentro de cada uma das máquinas, né, ela agrega financeiramente para a empresa. Então, por exemplo, o produto 1 ele agrega 6 unidades monetárias, o produto 2 agrega 5 unidades monetárias e assim vai por diante. E agora, qual que é o pedido que o professor fez para a gente que a gente precisa resolver? Quantas unidades de cada produto, né, entre quais produtos serão produzidos especificamente, são capazes de gerar o lucro máximo. Então, para isso, a gente tem que primeiro conseguir descobrir a função objetivo, né, que vai ser capaz de fornecer esses valores para a gente, e algumas restrições que são relativas à quantidade de produtos que a gente vai ter que produzir, capacidade de máquina, o limite, e esse tipo de informações gerais relativas à pesquisa operacional. Então é isso. Bora para o segmento do nosso projeto, que o Lucas ele vai acabar explicando agora para vocês sobre a parte de modelagem. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou o Lucas e eu vou hoje explicar modelagem matemática sobre as questões do modo genérico, né? Bom, primeiro a gente tem que definir o que? A variável de decisão. No caso, a gente tem 2 tipos de variável de decisão, as variáveis inteiras e as variáveis binárias. Ou seja, xi vai ser a quantidade do produto i a ser fabricado, yi vai ser a decisão se ele é fabricado ou não. Como função objetiva é maximizar o lucro, então a gente tem que o lucro de cada produto vezes a quantidade desse produto. No caso, temos 6 produtos, ele vai de I, que é igual a 1, até 6, né? Bom, as restrições. A gente tem 3 tipos de restrições aí que é relevantes. Em relação à capacidade do tempo da máquina, tipo, os produtos não podem atingir o tempo máximo dela, senão não produz. E o limite de produção. Temos 6 produtos e 4 máquinas, não dá para fazer todos ao mesmo tempo. Bom, só que a gente tem aquela outra decisão. Se o produto está sendo fabricado, ele na outra máquina ele pode ser ou não fabricado. Eu vou explicar melhor isso posteriormente. E a condição de não negatividade, xi pertence aos inteiros positivos, e a binária, que é 0 produz, quer dizer, 0 não produz e 1 produz. Bom, de maneira mais geral, podemos ver que inserindo, que é a formulação dada no problema da questão 2, um exemplo, inserindo os produtos a serem fabricados 1 e 3, eles começam na fábrica 1. Só que essa produção é feita em 2 etapas. Então, eles são feitos em uma máquina e depois passam para outras. Dessa forma, então, o produto 1 está na máquina 1, ele demora 1 hora para ser pré-fabricado,
e vai para a fábrica 2, aí que ele vai ser fabricado, e na fábrica 2 ele fica, na máquina 2 ele fica 3 horas, daí sim ele é produzido. Da mesma forma acontece com os outros, com X2 e X3. Só que tem um porém. Como são 6 produtos do portfólio, não tem espaço suficiente para conseguir alocar todos esses produtos a serem produzidos juntos ao mesmo tempo. Então, tem que se pensar e dividir. Produz um pouco na máquina 1, produz um pouco na máquina 2, na máquina 3. Então, a restrição, o C, então, é isso. Se a máquina 1 está cheia, ela não consegue mais ser produzida, então o produto 1 ou 3 não vai ser produzido. É mais ou menos dessa forma que seria a explicação dessa restrição e do esquema geral em si do problema. Obrigado. Bom, meu nome é Augusto e eu vou apresentar agora como a gente resolve, utilizando o solver do Python, as questões propostas. Foi determinado que nós precisaríamos resolver a questão 2 e a questão 4. Aqui nós realizamos a importação das bibliotecas que nós vamos utilizar, dando destaque para essa instalação da biblioteca RTools, que é um pacote próprio do Google para resolver sistemas de problema de programação linear. Aqui, como bem explicado pelo Lucas, temos uma modelagem genérica para o nosso problema, a gente precisamos determinar quais produtos vão estar presentes no portfólio e sua quantidade a ser produzida de forma a maximizar o lucro final. Então, através da questão 2, vamos explicar como que foi feito o solver. Então, nós atribuímos a uma variável que vai receber o solver, que no nosso caso vai ser o CBC, por ser um problema com características inteiras e com variáveis binárias, por isso que ela é mista. Aqui temos algumas informações pertinentes ao problema, então temos 6 produtos e 4 máquinas disponíveis, e vamos adicionar em listas as variáveis x e y. Lembrando que as variáveis x são do tipo int var, porque elas são inteiras, e as variáveis y são do tipo bool var, porque elas são binárias, por isso que elas são booleanas, ou é 0 ou é 1. Aqui nós temos a matriz de coeficientes referente ao fluxo em cada máquina. Então, cada linha é referente a uma máquina, e os números dentro de cada linha se referem ao tempo gasto para produzir o produto 1, o produto 2, o produto 3, o produto 4, o produto 5 e o produto 6. O vetor B é dado pela variável de disponibilidade de cada máquina, então cada máquina tem um tempo máximo que ela pode funcionar. E aqui nós começamos a adicionar as restrições. As primeiras restrições são as de capacidade de cada máquina. Então, nós percebemos que nós realizamos uma somatória em cada linha. Isso aqui nos vai dar o tempo que aquela máquina precisa gastar para produzir, e esse tempo precisa ser menor do que a sua disponibilidade. Aqui nós temos a restrição de portfólio dos produtos. Então, apesar de termos 6 produtos disponíveis, apenas 4, nesse caso, podem entrar no portfólio, e por isso que a gente precisa das variáveis binárias, para decidir quais variáveis vão entrar ou não no portfólio. Por isso que é um somatório das variáveis binárias, e isso precisa ser menor ou igual que o máximo de produtos que podem entrar no portfólio. Aqui nós temos as restrições do tipo C, então, em que a gente arbitra um valor M muito grande, que no nosso caso foi 50. E só para exemplificar o funcionamento, como essa variável Y é binária, se um produto ele está presente no portfólio, ele recebe o valor 1. Se ele recebe o valor 1, a variável x referente a esse produto precisa ser menor ou igual a um valor m. Só que as variáveis x elas são inteiras positivas, então a gente tem um intervalo delimitado, que vai de 0 até esse valor m. Isso garante que pelo menos vai ser produzida essa quantidade desse produto. Agora, no caso de y ser 0, ele não entra no portfólio. Se ele não entra no portfólio, essa xi é menor ou igual a 0. Mas a gente sabe também que o xi é maior ou igual a 0. Então, a única forma dessa restrição ser atendida é xi ser igual a 0. Isso garante que se o produto não está no portfólio, ele não vai ser produzido, porque você não tem um intervalo válido. E a nossa função é maximizar o lucro, que é dado por esses parâmetros fornecidos pelo enunciado. E aqui nós rodamos o código e temos a modelagem. A gente percebe que aqui tem as restrições de disponibilidade, de layout, de C então, e as variáveis y são as binárias e as x são as inteiras. Aqui nós vamos resolver o problema e printamos um relatório com as respostas. Então a gente percebe que apesar de 4 ser o nosso máximo que poderia entrar no portfólio, o solver entendeu
que 3 seria o ideal para maximizar o lucro. Então, os produtos 1, 4 e 5 estão presentes no portfólio e as quantidades a serem produzidas para maximizar o lucro estão expostas aqui. A gente gera, dessa forma, um lucro de R$ 70 ao final do processo, e aqui está o tempo que o solver levou para resolver. Para a questão 4, é o mesmo código, mas apenas alteramos alguns parâmetros. Então, por exemplo, a disponibilidade para a questão 2 era essa, e agora para a questão 4 passa a ser essa. O máximo de produtos antes era 4, agora pode ser 2. E o lucro também é alterado. Novamente, nós printamos a modelagem e mandamos o solver resolver. Dessa forma, a gente percebe que o máximo de produtos possíveis no portfólio é atendido, que é 2. Então, o produto 5 e o produto 6 fazem parte do portfólio e vão ser produzidos, cada um em 4 unidades, gerando lucro de R$ 44, num tempo de resolução menor do que 0,1 segundos. Então, foi um tempo bastante bom. Fiquem agora com uma análise de sensibilidade preparada pelo Vinícius. Muito obrigado. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e agora eu vou fazer a análise de sensibilidade do problema. O que é isso? Basicamente é alterar alguns parâmetros do problema e ver como que a resposta, como que a função objetivo fica. Então, para o nosso caso, eu vou elevar a capacidade temporal de cada máquina e ver como isso muda a função objetivo. E também eu vou aumentar o número de produtos no portfólio e ver como que isso altera o lucro obtido. Como fazer isso no Python? Para isso, a gente precisa buscar um código que chama dual value, e esse dual value calcula o preço sombra, que é o incremento que eu vou ter na função objetivo se aumentar em uma unidade a disponibilidade ou de produto ou de tempo na máquina. O empecilho é que o nosso problema analisado, ele é inteiro e binário. Esse código dual value, ele vale para problemas contínuos, ou seja, para problemas cujas variáveis de decisão podem adquirir valores fracionários. Mas e aí, ferrou? Não vai dar certo? Calma. Para nossa análise de sensibilidade, nós vamos fazer um incremento manual das variáveis e ver como que isso muda o problema. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Agora aqui já no Python, eu vou mostrar para vocês como que ficou a análise de sensibilidade feita. Aqui o código, rapidinho, basicamente eu peguei o código que o Augusto fez e fiz uma função com ele, chamada de análise de sensibilidade. E esse Mzinho aqui é a máquina que eu quero incrementar a capacidade. Então aqui eu tenho a disponibilidade inicial, aqui eu tenho uma disponibilidade que eu vou incrementar, e esse nó aqui, esse while, ele vai aumentando a capacidade da máquina até que haja uma resposta na função objetivo. Por quê? Porque se eu aumentar em uma unidade apenas, a função objetivo, ela não apresenta alteração. Visto isso, eu vou ver qual que é a quantidade de tempo necessária que eu tenho que aumentar para que a função objetiva aumente. Então, os resultados foram esses. Para a máquina 1, eu precisei aumentar em 3 a disponibilidade de tempo para que a função objetivo passasse a ser 72 e houvesse um incremento de 2. Já para a máquina 2, precisou de um aumento de 3 unidades também, e a função objetivo passou a ser 6. Então, olha que interessante. Eu aumentei a capacidade da máquina 2 na mesma proporção que da máquina 1, só que o incremento da minha função objetivo foi bem maior. Foi de R$6. Já para a máquina 3, foi necessário um aumento de 2, porém, a função objetivo respondeu apenas com R$1 de aumento. Para finalizar, na máquina 4, também foi necessário um aumento de 3 na disponibilidade de tempo, porém, o incremento da função objetivo foi de 3. Assim sendo, vamos supor que o gestor ele pode incrementar apenas uma máquina. Qual que ele vai incrementar? A máquina 2, porque foi a que apresentou a maior resposta. Tudo bem? E o portfólio? Será que se eu aumentar o número de produtos que eu posso produzir, isso aumenta meu lucro?
A resposta é negativa. Como o próprio Augusto disse, no problema 2, não foi utilizado os 4 produtos que eu podia. Por quê? Porque as máquinas não têm capacidade de produzir 4 produtos. E se elas não têm capacidade de produzir 4 produtos, elas não vão ter também de produzir 5, nem 6. Então, aumentar o número de produtos no portfólio não é uma solução boa. Já para o problema 4, aqui eu também tenho o mesmo processo de código. As disponibilidades iniciais são essas. E vamos ver como é que ficou a análise de sensibilidade. Para a máquina 1, se eu aumentar em 3 unidades de tempo, a minha função objetivo tem um incremento de R$4. Para a máquina 2, a mesma coisa. Aumentei em 3 e a função objetivo teve um aumento de R$4 também. Já para a máquina 3, não foi tão legal. Por quê? Eu aumentei em 6 a disponibilidade de tempo, porém só em 3 aumentou minha função objetivo, só em 3 aumentou meu lucro. E pior ainda, na máquina 4, eu posso aumentar 1000 a disponibilidade de tempo, que o incremento foi de 0. Para finalizar, e o aumento do portfólio? No aumento do portfólio, se eu aumentar de 2 produtos para 3, isso é legal. Eu consigo um incremento de R$3 na minha função objetivo. E de 3 para 4? Mais legal ainda. Por quê? Com 4 produtos, eu consigo um incremento de R$5. Se for olhar de 3, na verdade, se for olhar de 2 para 4, eu tenho um incremento de R$8 na minha função objetivo. Então é interessante para essa fábrica aumentar o seu número de portfólio. E de 4 para 5? Não é interessante, e nem de 5 para 6. Por quê? O incremento na função objetivo, ou melhor, o incremento no lucro não foi observado. Então, eu vou gastar dinheiro para colocar mais produtos no meu portfólio e não vai mudar em nada a minha função objetivo. Legal? Então, essa análise de sensibilidade é muito importante para os gestores, para o cara que está cuidando da fábrica, analisar se vale a pena ou não investir ou em um aumento da capacidade de uma máquina ou no número de produtos no seu portfólio. Legal? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso projeto. Até uma próxima. Tchau.